Boa noite a todos e a todas. Boa Boa noite. noite. Segunda-feira, 7 de abril de 2025. Esse ano realmente está passando rápido. Como anunciado no último encontro e também através do material que nós produzimos, a partir desse mês nós vamos estabelecer uma nova dinâmica com o Papo de Segunda. Até aqui o Papo de Segunda sempre foi ou de um tema emergente, ou temas que surgiam nos nossos próprios debates, e aí nós convidávamos pessoas específicas para participarem do próximo e debatermos aquelas questões. Esse ano a gente resolveu mudar esse critério, porque a gente tem sentido cada vez mais necessidade de aprofundar as discussões no sentido de trazer um material maior de reflexão e que essas reflexões comecem a criar consequências efetivas. Nós entendemos que vivemos um momento extremamente delicado, onde muitos dos temas que nós discutimos aqui são temas cada vez mais presentes na sociedade e que nós queremos dar uma pequena, minúscula contribuição que seja para que essa sociedade pense a respeito dela própria e escolha que caminhos querem seguir. Então, nós organizamos, agora esses meses de abril, maio e junho, da seguinte forma. Emerson Merri vai retomar o tema de saúde pública e reforma antimanicomial nas primeiras segundas-feiras. Ele hoje não está aqui porque ele foi receber um prêmio, eu nem me lembro onde, mas é fora do Brasil. Eu, na segunda-feira, estarei conversando com vocês sobre adições de dependência química. Na terceira segunda-feira de cada mês, nós teremos Arlete Nassi falando sobre redução de danos. E na quarta segunda-feira, nós vamos ter o Túlio Souza falando sobre bio e necropolítica. Além disso, nós devemos iniciar, a partir de julho, um ciclo de debates com Ailton Krenak sobre que século, que vida é essa que nós estamos construindo para nós mesmos, a ponto de estarmos tornando o planeta Terra como inabitável para a espécie humana e termos recordes em todas as áreas, em todos os setores, devido a distúrbios mentais. Ano passado, o Brasil bateu o recorde de suicídios de crianças e adolescentes. Bateu o recorde de pessoas pedindo licença nos seus trabalhos, licença no INSS, por causa de distúrbios mentais. As escolas estão se transformando em algo insuportável. Algo em torno de 132 professores pedem licença por estresse emocional por dia no estado do Rio de Janeiro. Então, e de novo, eu poderia ficar aqui muito tempo falando sobre isso. Bem, hoje nós vamos falar, como eu disse, vamos conversar sobre dependência, sobre guerras, drogas e dependência química. E para isso nós vamos voltar lá para o século XVIII. Até o século XVIII, perpassando o século XVIII, sempre existiu na história da humanidade o uso de substâncias psicoativas, principalmente para fins místicos.
em todas as sociedades sempre existiram, e também como recreativos, são muito comuns. Principalmente drogas fumadas. E nunca houve nenhum problema de desorganização da sociedade por causa disso. Nunca foi estabelecido nenhuma sequência, né, ou nenhuma doença como tendo sido causada pela ingestão de drogas psicoativas. Porém, surge o século XVIII, e que vem a ser um século transformador da humanidade. E um fato acontece que pouca gente se dá conta da importância dele para a nossa história de hoje, que foi a guerra civil nos Estados Unidos, a luta entre o Norte e o Sul. O Norte, formado por imigrantes europeus que haviam sido expulsos da Europa e não tinham outro lugar para ir, a não ser os Estados Unidos. Se eles não conseguissem construir uma pátria nos Estados Unidos, eles não teriam lugar algum. Já o Sul era formado basicamente por latinos, né? Ali na fronteira do México, que, aliás, um terço do território hoje dos Estados Unidos foi tomado do México. E aí, era ainda uma sociedade escravagista. E o Norte não queria isso. Surge essa guerra, o Norte se impõe, e ao se impor, surge uma sociedade extremamente bélica, onde o uso de armas de fogo é liberado totalmente, porque foi assim que o Norte ganhou a guerra, estimulando que cada cidadão defendesse seu pedaço de terra. E essa sociedade foi que fabricou suas próprias armas. E, portanto, surge uma indústria armamentícia muito forte. Tão forte que vai ser um dos suportes da economia norte-americana. E nesse processo de desenvolvimento, né, surge a lei dos mais fortes, que já era uma lei existente na humanidade, mas nos Estados Unidos fica muito marcado por isso. Né? Uma aparente liberdade, desde que você fizesse aquilo que os mais fortes desejassem que fosse feito. Então, dentro dessa estrutura, surge esse país, que é um país de tamanho continental, totalmente isolado do resto do mundo, em que ao norte tem o Canadá, um país formado por imigrantes, uma densidade demográfica muito baixa até hoje, né? É a segunda menor densidade demográfica do mundo. Foi a primeira durante muitos e muitos anos. E, portanto, nunca ameaçou os Estados Unidos com absolutamente nada, pelo contrário. E ao sul, o México, derrotado e humilhado pelos Estados Unidos, ele rouba quase que metade do seu território. E assim começa a caminhar a estruturação. O povo nativo norte-americano é dizimado durante a colonização. Vocês devem estar lembrados que uma grande parte do povo nativo vivia à base da carne e da pele dos... Esqueci o nome dos animais, né? Fora. E os colonizadores, para matarem de fome e frio os nativos, passaram a caçar esses animais, para que não houvesse comida e nem aquecimento para eles. Tamanha a crueldade
e a necessidade que eles tinham de construir sua própria nação, seu próprio lugar de estar, onde não podiam admitir que nenhum e nem ninguém, nenhum povo e nem ninguém os ameaçassem, porque eles não tinham mais para onde. Bem, o mundo caminha. Início do século XX, surge a Revolução Comunista nos Estados Unidos, Rússia, desculpe. A China, já o país mais populoso da face da Terra, uma desorganização social enorme. A Europa começa a entrar num processo, principalmente com a industrialização, de penúria social. Penúria social essa, principalmente na Alemanha e toda aquela área do seu entorno. E daí surge a Primeira Guerra Mundial, onde nessa Primeira Guerra Mundial os alemães saem derrotados e humilhados. Enquanto isso, a Rússia se transforma de um país que era um país totalmente aristocrático, com uma elite riquíssima, um povo paupérrimo, numa nação em que o povo aparentemente assumia o poder e que a elite é dizimada, principalmente durante o período de Stalin. E, aparentemente, ele se transforma também numa nação bastante forte. Chega a Segunda Guerra Mundial, e na Segunda Guerra Mundial, de novo, surgem os alemães, e só que dessa vez mais bem preparados por causa da Primeira Guerra Mundial, e começam a ameaçar o resto do mundo efetivamente, até porque eles fazem uma aliança com o Japão e com a Itália. Só que o Japão cai na besteira de atiçar o gigante adormecido dos Estados Unidos, bombardeando o seu porto de Pearl Harbor, e chama os Estados Unidos para entrar na guerra, esquecendo que os Estados Unidos, pura e simplesmente, era uma nação extremamente bem armada, com seu povo treinado para lutar e que fabricava suas próprias armas. E aí surge a Segunda Guerra Mundial, em que o mundo se volta contra os nazistas, contra os fascistas, que aí já não eram só mais os alemães, eram também os italianos e os japoneses. E dentro desse propósito, o Hitler comete a ignorância de invadir a Rússia e chamar a Rússia, que estava quieta e adormecida, para a batalha. A Rússia se arma e vem depois do exército alemão que invadiu a Rússia ter sido dizimado pelo inverno russo. Ela vem, expulsa o exército alemão e, mais do que isso, vem ocupando toda a Europa Oriental, paupérrima, e forma a União Soviética. E, a partir daí, cria-se uma tríplice, né, distribuição de poder. De um lado, os Estados Unidos, do outro lado, a Rússia, e, de uma forma muito mais considerada como elite intelectual do que propriamente como uma força bélica, a Europa. Mas a Rússia cresceu demais e ameaçava efetivamente o resto do mundo. Até porque, durante a guerra, os cientistas nazistas desenvolveram uma série de armas muito potentes, como o avião a jato, como a bomba, os mísseis para atacar a Inglaterra, como a bomba atômica, que por pouco, muito pouco, os nazistas não conseguem efetivamente dominar.
Ao final da Segunda Guerra Mundial, se reúnem grandes empresas e gestores de países e fazem uma reunião e uma discussão que eles não podiam continuar lidando com os movimentos sociais como tinham lidado até ali, ou seja, com o comunismo, seja com o nazismo. Ou seja, deixando eles se estruturarem livremente para depois combaterem. E aí criam o que é chamada trilateral, ou seja, criam uma série de é chamado de trilateral, porque é Estados Unidos, Europa e Japão, que é transformado nada mais, nada menos que um forte dos Estados Unidos. Né? Ele é proibido de montar suas próprias forças armadas, e os Estados Unidos transformam o Japão numa enorme base naval. E aí é criada essa trilateral. Quem quiser, tem livros escritos sobre isso, cujo título é esse mesmo, A Trilateral. E eles criam uma série de mecanismos, como eu dizia, como a ONU e todos os seus membros, né, com a intenção de controlarem os movimentos sociais nos seus nascedouros e não mais após eles se formarem. De que maneira? Se infiltrando no meio da população e transformando esses movimentos, se aproveitando desses movimentos para estimular aqueles que lhes favorecessem e dizimar aqueles que não lhes favorecessem. Uma das formas usadas para isso, inclusive, é pegar um movimento social qualquer e fazer grandes aportes financeiros nesse movimento social que não interessasse ao poder econômico, à elite. E aí o movimento cresce rapidamente, artificialmente, e de repente eles retiram todo o financiamento. E aí o movimento social se dissolve igual um castelo construído na beira da praia. E eles vão se utilizando de uma série de mecanismos para isso. Mas eles acabam se esquecendo da China. A China, quietinha, sossegada, escondida, faz a revolução cultural dela, o Mao Tse Tung, e começa a se transformar no que ela é hoje. Quando se acorda, já é um pouco tarde. Paralelo a isso, as nações asiáticas, também influenciadas pela China e influenciadas pela União Soviética, começam a querer implantar seus regimes sociopolíticos não mais como seguidoras do oceano ou lacaios do Ocidente. E os Estados Unidos tentam resolver isso também com a força. E aí surge a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, e todas essas guerras ali daquela região. Mas, inesperadamente, os Estados Unidos é expulso de todas elas. Ele consegue destruir os territórios, mas jamais ocupar os territórios. Muito pelo contrário. Esses regimes vão se fortalecendo cada vez mais. E esse sentido e sentimento de querer uma sociedade mais justa começa cada vez a penetrar mais. Surge a década de 60, em seu início, tem a Revolução Cubana vitoriosa. Se estabelece no quintal dos Estados Unidos um governo totalmente oposto a tudo que era pregoado pelos norte-americanos. E já começa a se tocar uma campainha na porta de entrada.
Na América Latina, começa a surgir cada vez com mais ênfase, às vezes influenciados por Cuba, movimentos que também desejam outro tipo de regime, outro tipo de sociedade. Além disso, começam a surgir movimentos culturais, como o Verão de 68, onde surge na França, a partir de um movimento estudantil, todo o movimento da Revolução Cultural, que prega paz e amor e fraternidade. No próprio Estados Unidos começa a surgir cada vez mais grupos de jovens que são apelidados de hippie e começam a desafiar o poder institucionalizado, aquele poder representado pela frase ou pela família, tradição e propriedade. E a coisa começa a sair do controle dos conservadores. Começa a se perder dentro desse processo, porque a partir dali já não era mais uma questão da guerra. Um simples movimento, e um movimento muito simplista mesmo, consegue organizar um festival de música no estado de Nova York, Woodstock, que reúne 500 mil pessoas. Vou repetir para vocês. 500 mil pessoas. Numa organização absolutamente primária, amadora, sob todos os aspectos. Sem polícia e sem repressão, onde imperou efetivamente o lema de sexo, drogas e rock and roll. Nasce ali tudo isso. E começa isso no ano de 69. E começa a surgir uma ameaça real à tradição, família e propriedade. As pessoas aparentemente já não queriam mais viver para ter conta em banco. Queriam viver para serem felizes. Elas não queriam mais regimes sociais dos mais fortes mandando nos mais fracos. Elas queriam regimes igualitários. E o que fazer dentro disso tudo? Como fazer dentro disso tudo? Era necessário criar rapidamente algo que justificasse calar as bocas contrárias aos regimes e aos interesses sociopolíticos dos Estados Unidos. De alguma forma, que justificasse eles usarem a única coisa que eles sabiam usar, que era força física, contra aqueles que estivessem, de alguma maneira, ameaçando o regime sociopolítico que eles viviam e nos quais eles eram considerados os donos do mundo. Era necessário que aquele império construído até ali não fosse ameaçado. E surge a grande sacada, que é, a partir de experiências feitas com camundongos presos em gaiolas, cientistas chegam à conclusão que as drogas provocam vícios nos humanos a tal ponto, ou melhor, não só nos humanos, mas em todos aqueles que as usam, a tal ponto, e os seres que as usam não conseguem se desvencilhar das drogas. Eles as usam até morrer. E aí? Como acabar? E justificam que a sociedade começa a se desorganizar, a sociedade da família, tradição e propriedade começa a se desorganizar
para uma sociedade totalmente multilateral, diversa, onde não existia mais a monogamia, a família como eixo central. A droga, o uso da droga. E eles encontram na ciência o respaldo que precisavam para lançar a filosofia da guerra às drogas. Ou seja, a única forma de acabar com a escravidão do humano com as drogas era acabar com as drogas. E, para isso, Richard Nixon, no início da década de 70, para ser mais preciso, em 1971, lança a guerra às drogas. Mas, para lançar a guerra às drogas, era necessário, essencial, que surgisse algo que justificasse isso. A ciência tinha que contribuir com isso. E aí cria-se a doença chamada dependência química. Ou seja, todo aquele que se utiliza de meia dúzia de substâncias escolhidas a dedo vão se tornar dependentes químicos daquela substância. Doença essa incurável e para o resto da vida. Não tinha jeito. E quais são as substâncias essas? São aquelas originárias de regiões onde existia um interesse sociopolítico norte-americano que corria o risco. Assim, da Ásia surge o ópio e a heroína. Da América do Sul, a cocaína e a maconha. E com isso, os Estados Unidos justifica ter uma base armada, base militar, em todos os países da América Latina, da Argentina até o México, que aí se mantém até hoje, justificando que essa base militar era para combater as drogas. Só não tem nos Estados Unidos, porque talvez essa tenha sido a única coisa boa que os militares fizeram durante a ditadura, foram que não permitiram a instalação dessa base militar no Brasil. Que Bolsonaro acabou de, quase entregou, né, o complexo do Maranhão, lá de lançamento de foguetes, exatamente para eles montarem essa base militar. Ainda bem que o Senado, de novo, proibiu. Então, surgem meia dúzia de substâncias. Substâncias essas que não importavam o seu histórico, muito pelo contrário, não importava se elas existiam há quanto tempo, eram usadas como. A campanha é tão grande porque exatamente nessa época surge também a televisão e a comunicação em massa. Comunicação em massa é essa que permite a difusão dessa teoria, dessa ideologia, de tal maneira que a ciência começou a confirmá-la e se espalha pelo mundo inteiro. E tudo aquilo que contestasse ela é escondido, inclusive experiências vividas pela sociedade norte-americana, como, por exemplo, todo mundo sabe que as Forças Armadas norte-americanas eram coniventes com o uso de heroína pelos combatentes na Guerra do Vietnã. Existia um pânico do governo norte-americano que, com o fim da Guerra do Vietnã, estariam retornando para os Estados Unidos em torno de 300 mil combatentes norte-americanos, usuários
costumeiros de heroína. E com o retorno desses 300 mil, lembrando que esses 300 mil eram heróis da guerra do Vietnã, combatentes da guerra do Vietnã, isso provocaria o caos na sociedade norte-americana. Porque, primeiro, pela guerra de drogas, todos eles teriam dependência química da heroína. Segundo, o governo norte-americano não tinha a menor noção do que fazer. Imaginem vocês eles prenderem 300 mil ex-combatentes norte-americanos por uso de heroína, mas deixá-los soltos, isso aumentaria muito a circulação de heroína dentro da sociedade norte-americana. Com isso, o crime do tráfico de drogas, etc., etc., como que ia se permitir que pais de família fossem usuários de heroína, integrantes do exército norte-americano fossem usuários declarados de heroína. Como que fazer? Mas acaba a guerra. Ou seja, os Estados Unidos é expulso do Vietnã. Essas pessoas retornam aos Estados Unidos. E como a história nos conta, não houve nenhum caos nos Estados Unidos devido a isso. A sociedade continuou o seu curso próprio, independentemente de qualquer outra questão. Também paralelo a toda essa história, surge um jovem canadense audacioso, em que resolve, se formando em psicologia na década de 60, e no início da década de 70, ele já dando aula na universidade, na cidade de Vancouver, na Universidade de Simon Fraser, chamado Bruce K. Alexander. E Bruce para pensar e fala, caramba, tudo que a gente sabe a respeito da relação do humano com substâncias psicoativas é devido a experiências feitas com ratos presos em gaiola. E o que aconteceria se a gente socializasse esses camundongos? Então, ele consegue licença da Universidade de Simon Fraser. E ele, um grupo pequeno de amigos, são 6 pessoas, todos recém-formados, isolam uma sala dessa Universidade de Simon Fraser, colocam nessa sala 16 gaiolas, onde em cada gaiola tem um camundongo, e constroem dentro dessa mesma sala um ambiente de 20 metros quadrados, onde são postos também 16 camundongos livremente, inclusive com alguns objetos que permitissem eles brincar. Por isso, essa experiência é chamada Parque dos Ratos. Caso vocês desejem, nós temos muitos artigos, debates com Bruce, uma série de coisas sobre essa experiência. Só para vocês terem uma noção da importância dessa experiência, vocês colocarem em inglês a expressão Park do Google, vocês vão descobrir que ela tem mais de 250 milhões de acessos. Bem, e o que acontece? Durante 6 meses, Bruce e esses amigos dão heroína, água e comida, tanto para os ratos presos em gaiola, quanto para os ratos socializados. A mesma heroína, a mesma água e a mesma comida. E os ratos presos em gaiolas consomem heroína até a morte. Os ratos socializados, pouca importância dão à heroína. Vão lá, provam e desistem imediatamente. Principalmente se existisse algo como, por exemplo, dar a comida predileta para os camundongos, que era carne crua. Ou alguma camundonga entrasse no cio.
Aí que ninguém queria saber da tal da heroína. Mas eram todos jovens. Mas não, isso daí é uma questão de acaso, não é possível. E aí eles começam a fazer uma série de experiências, como, por exemplo, pegar os ratos, camundongos socializados, e botar na gaiola, pegar o camundongo que estava na gaiola e socializar. O padrão se mantém. Ou seja, o camundongo, ao ser preso na gaiola, começa a consumir heroína quase que imediatamente. O camundongo socializado, ele abandona a heroína na mesma hora. Isso causa perplexidade neles e eles vão fazendo transformações, mudanças, etc. Mas nada acontece. Tudo se mantém dentro do mesmo padrão. Todos muito jovens chegam à conclusão que eles não sabiam bem o que estava acontecendo ao final de 6 meses, mas que uma coisa era evidente: a questão da socialização contribui de forma aguda no uso de substâncias psicoativas. E aí voltamos para os Estados Unidos, o retorno dos combatentes usuários de heroína, e voltamos para um momento em que o governo norte-americano fala assim: mas, cara, o que está acontecendo? Cadê aquele caos que a gente achava que existia? Todos os cientistas que pregavam, né, dependência química falam: não é possível, algo está acontecendo. Então eles vão e separam 100 mil fichas de 100 mil ex-combatentes do Vietnã que haviam se declarado espontaneamente usuários contumazes de heroína. Dividem isso em grupos, Bruce vai coordenar um desses grupos, e fazem contato com um a um desses ex-combatentes. E eles têm uma surpresa inacreditável. 82,7% dos pesquisados haviam abandonado a heroína imediatamente ao chegar nos Estados Unidos. Dos 12,3%, 8% tinham necessitado de ajuda de profissionais para abandonar a heroína. E os 4% restantes tinham continuado a usar a heroína, alguns porque por simplesmente desejavam, e outros que não conseguiam, mas também não queriam parar, né, em recorrer a profissional, nem absolutamente nada. Só 4%, 4,3% para ser mais preciso. E aí o que já divulgação desses dados, assim como proíbe o financiamento e divulgação de qualquer trabalho de Bruce Alexander. Bruce volta para a cidade de origem dele, Vancouver, e que é um porto na costa oeste do Canadá, quase divisa com os Estados Unidos, a meia hora de carro dos Estados Unidos. Porto esse que era a principal porta de entrada de imigrantes que foram utilizados na construção do Canadá, de ferrovias, etc. Em sua grande maioria chineses. E essa cidade de Vancouver tinha como principal atividade econômica o porto e um imenso presídio, que era o maior presídio do Canadá na ocasião, no centro dela. E, portanto, essa cidade tinha muita população em situação de rua, de imigrantes, em sua grande maioria usuários de ópio, porque eram chineses, e também familiares de presidiários, assim como também muitos nativos canadenses que tiveram suas tribos dizimadas pelos colonizadores e estavam nas ruas. Bruce, a partir daí, se dedica a estudar e a trabalhar os excluídos sociais, principalmente aqueles usuários de drogas.
Trabalho esse que só surge, só se torna público quando surge a internet. Quem não tem mais como ser proibida a divulgação, ela começa a ser difundida espontaneamente. Pessoal, eu vou dar uma paradinha por aqui. A gente, segunda-feira que vem, vai continuar para escutar um pouco vocês, não ficar um monólogo da minha parte, ficar aquela coisa chata, professoral, apesar de tendo visto que isso daqui é uma roda de conversa. Parkinson, você tem alguma questão a fazer? Ivete, Flávia, Antônio. Não tenho questão, mas eu achei muito interessante, assim, essa historicização, né, essa contextualização de como foi se constituindo também esse campo das drogas desde ali do século passado. Muito, muito rico aí. Uhum. E você, Ivete? Então, questão não. Eu fico pensando que essa situação ela continua existindo até hoje, né? Essa tendência guerra às drogas, com novas formas, novos formatos, mas de alguma forma ainda existe na nossa sociedade, né? Não mudou muito, pode ter mudado um pouco a roupagem, mas continua existindo as guerras às drogas. É isso mesmo. E você, Antônio? Antônio? Parkinson? Ah, Antônio Abreu. Vai lá, Antônio. Rapaz, é interessante a gente observar que vem, é como se viesse a se ter um contorno diferente os conceitos que a gente tem, né? E aí a gente observa que a gente está entrando num universo e que a gente não tem o conhecimento, sabe? De como se comportar ou como trazer o comportamento para as regras que a gente tem. A visão que eu tenho em relação a isso é essa, tá? Então, acho que a gente vai precisar realmente fazer uma troca muito profunda para a gente entender o que é que está acontecendo com a mente da sociedade como um todo, tá? Eu acho que há um distúrbio e que a gente ainda não sabe como lidar com ele. É isso que eu penso. Pois é, Antônio. Assim, você tem que se lembrar que o conhecimento, a ciência, é construída pelo homem. E quando ele constrói essa ciência, ele constrói a partir dele próprio, dos seus valores morais, da sua cultura, da sua visão de mundo. Então, para uns, né, o homossexualismo é feio. E aí ninguém fala que existem 256 espécies de animais que praticam regularmente o homossexualismo. Uma delas é a baleia. Para outros, não. Mas, como quem controla cada vez mais a humanidade são os conservadores, o que prevalece são essas informações. A questão da droga é a mesma coisa. A questão da droga é observada e olhada por cada um de nós a partir dos seus interesses. Não existe aquele que seja isento, porque a isenção no humano é impossível. Existe aquele que procura se aproximar de algo que seja para ele algo que ele possa se ver ali, que possa repercutir uma vivência, e dentro daquilo ele possa interagir para construir formas
se ele quiser repetir aquela vivência, ele consiga. Que não é uma verdade, é pura e simplesmente uma maneira dele se aproximar de algo, nessa aproximação, ele poder construir um caminho que o permita repetir isso tantas vezes quanto ele desejar. Seja aquilo que de forma for, seja aquilo que for. Diga lá, Bartson. Bartson, não tem nada a colocar? Fala, Ivete. Pode falar. Na verdade, eu resolvi fazer uma pergunta. Pensando na questão do experimento de Bruce, né? Como que a gente poderia pensar na aplicação disso hoje, na prática, com os usuários? Um exemplo aí que a gente poderia trabalhar de alguma maneira. A minha proposta hoje, Ivete, era a gente consolidar, de alguma maneira, esse primeiro entendimento do que significa a gente poder olhar para o usuário de uma outra maneira. Não como doente, mas como uma pessoa que está pedindo ajuda. E aí, na segunda-feira que vem, a gente poder entrar na questão do usuário propriamente dito, porque senão isso abre uma porta muito grande. E é importante que cada um de nós tenha clareza do que quer olhar para poder, na segunda-feira que vem, quando a gente for falar do usuário, a gente abandonar um pouco da ideia que a gente está cuidando de alguém que seja um doente ou cuidando de alguém que seja mereça pena ou qualquer coisa do gênero. A gente possa estar olhando para ele da forma devida, um ser humano como outro qualquer. Então, eu te pediria para você me repetir essa pergunta semana que vem, segunda-feira. Bartson, você prefere não se manifestar? Então tá, a hora que você quiser. Eu tinha, inclusive, uma proposta a todos vocês, que a gente deixasse as câmeras todas abertas e pudesse, Flávia, se você preferir, você que está se ocupando também de outras questões, pode manter a tua fechada, mas para criar um ambiente mais que favoreça mais a troca de ideias, propriamente dito. Eu vou trazer para vocês aqui. Paulo, eu concordo com você, eu sempre estou de câmera aberta, mas é porque eu cheguei em casa naquela hora e estou fazendo uma comidinha, porque eu tenho uma reunião agora às 9h30. Fique à vontade. Tá bom. Então, e desculpa mais uma vez, porque realmente não é uma situação agradável estar com a câmera fechada, de fato. Não, fique à vontade. Deixa eu só achar aqui o próximo que eu queria mostrar. Ó, o que eu queria mostrar para vocês, depois eu boto lá no grupo, é a capa de um livro de um amigo meu, um historiador, em que ele se detalhou a estudar a história da proibição das drogas, onde ele vai se aprofundar muito mais em tudo isso nesse livro, né? Porque, obviamente, o que eu tentei trazer para vocês é um compilado do livro, com algumas outras questões que não estão ali exatamente, que eu trago de outras fontes, né, de informação. Mas esse livro do Henrique é muito importante. E outro trabalho também do Henrique, que é muito esclarecedor, que é o trabalho da invenção do vício. Porque olha só, gente, vamos lá. A maconha já foi encontrado vestígios de maconha
e mausoléus de faraós do Egito de 3.000, 2.000, não sei quantos antes de Cristo. A bebida alcoólica sempre foi consumida pela humanidade. Embora seja de todas as drogas psicoativas, a que mais faz mal ao humano, né, por uma série de motivos, mas sempre foi usada. E isso nunca trouxe problema algum, nenhum. O ópio, a primeira guerra às drogas que existiu foi por causa do ópio. Um imperador chinês, também no século XVIII, né, proíbe o uso de ópio pela população chinesa. E com isso a população chinesa começa a trabalhar e a produzir tecido. E com isso ela para de consumir o tecido inglês e começa a provocar desemprego na Inglaterra, que vocês lembram que a Índia era uma colônia inglesa e faz divisa com a China. E a partir dali, a Inglaterra invade a China para derrubar o imperador chinês, para liberar o uso de ópio de novo, para obrigar o povo chinês a consumir ópio, não produzir tecido e voltar a consumir o tecido inglês. Então, o que houve que, de repente, surge esta doença? O que houve que, de repente, a sociedade começa a se preocupar com o álcool? Começa a se preocupar porque o vício surge a partir, principalmente, do uso do álcool, que era a droga mais difundida. Pois é, o vício surge durante o período napoleônico, onde Rousseau, o grande mentor de toda a estrutura de governo de Napoleão, ele acaba percebendo que ele não tinha como estabelecer assim o controle das terras ocupadas pelos franceses se não conseguisse impor a cultura francesa. E ele não conseguiria impor a cultura francesa se ele não organizasse esse povo de uma forma em que fosse possível fazer uma cadeia de transmissão dessa cultura francesa. E pudesse, de alguma maneira, isolar aqueles que atrapalhassem esse movimento. Então, é nesse momento que surgem os conventos, é nesse momento que surgem os manicômios, é neste momento que surgem as prisões e as escolas e o vício. E é nesse mesmo momento também que surge o instinto da maternidade e o salário família, que até hoje é combatido. Porque o que acontece? Napoleão começa, até ali, até Napoleão, a gravidez da mulher era considerada um sinal de pecado. Era porque ela tinha pecado, então ela ficou grávida. Então a mulher, quando começava a dar sinais da gravidez, ela era trancada dentro de um quarto, isso dos lordes e burgueses. Ela era trancada dentro de um quarto e ficava trancada, escondida dentro do quarto, até parir. E quando paria, pegava-se essa criança, entregava para a ama de leite levava essa criança embora e só trazia aos 5 anos de idade, que era mostrada ao pai. E o pai ia escolher se essa criança retornaria para o seio familiar ou não. Acontece que, com isso, de cada 10 crianças, 8 morriam, crianças francesas. Então, não havia população francesa para ocupar os territórios tomados pelo exército francês. E aí é necessário
mudar tudo isso. É necessário transformar, e é a primeira função social que a mulher recebe, é a maternidade. Ela passa a ter o instinto da maternidade. E aquela que não quisesse ser mãe era porque era doente, porque ela não tinha o instinto da maternidade. Porque a mulher passa a ter agora a obrigação de ter filhos para poder gerar população, para ocupar os territórios tomados pelo exército de Napoleão. Assim como também era necessário que houvessem homens fortes e sóbrios para lutar as guerras. Não poderiam estar embriagados. Nem poderiam, além disso, né, serem alvo de deboches, serem alvos de desrespeito por estarem bêbados. Os franceses tinham passado a ser os lordes europeus, aqueles que estavam dominando a Europa. Né? Os franceses e os ingleses. E daí surge o vício, que vai proibir o uso em excesso da bebida alcoólica. Porque aquele que bebesse em excesso era internado em manicômios. Foram de onde? Na mesma ocasião. Então, esses manicômios são os mesmos que existem até hoje. Por isso, quando se pensa em usuários de droga, se pensa em dar o tratamento na saúde. Se pensa neles como doentes. Porque é da tradição lá desde Napoleão. Eles são doentes. Daí surge o nome da doença técnica na década de 70, estabelecida por Richard Nixon, a dependência química. Não importava, né, se, durante a proibição de comércio e uso de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos, o consumo de álcool e a criminalidade nos Estados Unidos tenham crescido absurdamente, que foi exatamente o motivo que fez acabar com a proibição. Não, nada disso importava. Né? Vocês têm sempre que se lembrar que nós matamos pessoas de fome. Que neste momento, em 2025, abril de 2025, existe um povo sendo chacinado e ninguém se manifesta. O povo palestino. Então, isso é para a gente ter consciência da crueldade da nossa cultura. Não importa o que precise ser feito, importa é que seja feito. Quando se fala de campo de concentração nazista, se esquece da quantidade de africanos que já foram mortos e escravizados. Nada disso importa. O que importa é que, como o nazismo trazia na sua filosofia e na sua estrutura algo que não interessava em nada à elite, ele tinha que ser execrado. Não importa. Da mesma forma como não importa se, enquanto houve a ditadura cívico-militar no Brasil, havia tortura. Não, não importa. Então, dentro dessa estrutura societária, criar uma doença que não existe para justificar eu matar alguém que eu não quero é algo normal. É algo que faz parte do nosso cotidiano. É algo que ninguém vai se importar. Imagina, fazer da figura da mulher um simples joguete num cenário político
onde horas ela é proibida ter filho, outra horas ela é estimulada a ter filho, uma hora faz ela acreditar que existe um instinto da maternidade e outra hora se diz que não tem instinto algum. Pouca importância se dá. Não tem nada. O que importa é que os interesses da elite econômica sejam atendidos. Então, você pegar um jovem, um pré-adolescente, e caracterizar essa pessoa como uma criança, e na escola a professora ficar incutindo nele que ele é uma criança que não tem jeito, que não tem modos, que pau que nasce torto vai morrer torto, e etc. Isso é normal. Contanto que ele seja preto e pobre. Porque se for rico, não pode. Aí é assim. Quando se quer combater o tráfico de droga, o que se faz? Sobe-se os muros. E vocês podem ver que existe uma coincidência. No ano de eleições, normalmente existe uma incessante luta nos muros, nas comunidades mais pobres contra as drogas, onde são presos os traficantes, os milicianos e todos eles. Passadas as eleições, as pessoas param de consumi-las. É só para trocar, para politicamente garantir a liderança do poder que está pagando para a polícia subir o morro. E, ao subir o morro, tirar aqueles que estão no poder para instalar outros interesses que atendam outros interesses. Como aconteceu, que vocês devem conhecer, a história das UPAs. Vocês lembram das UPAs? Unidades de polícias locais, aqui nas favelas do Rio. Não, unidade de polícias, esqueci agora, de pronto atendimento, uma coisa do gênero, não me lembro mais. Mas se lembram que instalaram, na época dos grandes eventos, aqueles postos policiais nos morros para garantir o policiamento, acabar o tráfico de drogas, e daí se espalhou no Brasil inteiro? Não, isso também não importa, isso ninguém comenta. Mas vocês lembram disso? Pois é. Estudos demonstram que aquilo ali nada foi pelo seguinte, para permitir a instalação dos caça-níqueis em todas as comunidades pobres do Rio de Janeiro, que os traficantes não queriam deixar que entrassem, porque aquilo ia competir com o uso de droga. Então, os traficantes não queriam. E o que o Sérgio Cabral fez? Instalou as polícias perto das... Não é UPA, não. UPA é de pronto atendimento, é outro nome, perto daquelas unidades de polícia. Unidade de polícia pacificadora, seria? Isso. O PPs. Isso mesmo, Tabacó, obrigado. As UPPs. Né? Se fosse cada das UPPs, vocês iam ver que no entorno das UPPs tinham bares, casas comerciais com caça-níqueis, maquininhas caça-níqueis. Mas isso ninguém fala. Isso não importa a ninguém. Não importa a ninguém se o que se gasta no combate do tráfico de drogas resolveria o problema das drogas se fosse usado como prevenção, se fosse usado melhor atendimento na área de saúde, nas escolas, na distribuição de salários, de riquezas, etc. Não importa. Porque, olha, imaginem vocês se acabasse a questão das drogas. Para quem os Estados Unidos ia vender arma e munição? 80% das armas utilizadas no Brasil por criminosos são fabricadas nos Estados Unidos. Vocês já viram alguma vez os Estados Unidos fazerem alguma campanha para controlarem o contrabando de arma a partir do território deles?
Não. Eles fazem para controlar a entrada de drogas, algumas, né? De algumas poucas, lá nos Estados Unidos. Agora, saída de armas, nunca. Não sei se vocês acompanharam uma vez uma série de reportagens a esse respeito, né? Que é o seguinte: para você fabricar a cocaína, é necessário uma substância. Como é que é o nome? Esqueci o nome da substância. Eu estou com falha de memória de nome. É necessário uma substância que não é uma substância química, que não é fabricada na Colômbia. E a OEA levantou que 90% da importação dessas substâncias pela Colômbia vinham dos Estados Unidos. E aí a OEA sugeriu, pediu, não, Flávia, seja bem-vinda, pediu que os Estados Unidos proibissem a exportação daquela substância para a Colômbia. Sabe qual foi a resposta do governo norte-americano? Que ele não poderia fazer isso, porque, segundo as leis norte-americanas, existe o livre comércio. E como livre comércio, se alguém queria comprar, eles vendiam. Então, sim, a questão das drogas, ela se insere no mesmo lugar de uma série de outros artifícios que são utilizados pela elite para controlar a população. Vocês viram que agora saiu uma matéria no domingo sobre que as Forças Armadas israelenses jogaram uma substância química nas plantações em torno de Gaza, que destruíram todas as plantações de alimentos comestíveis do povo palestino. De novo. Não, isso não importa. Bem-vinda, Sandra. Oi, boa noite. Com tempo. Pois é. Então, reafirmando, né? A questão das drogas, ela não está isolada de nada, de nenhum outro recurso que é utilizado para a elite para controlar a população. A substância que mais mata na humanidade é o açúcar branco. Nem por isso se faz uma campanha para estimular as pessoas a não usarem açúcar branco, que é algo totalmente dispensável na alimentação do ser humano. Nada. Aqui, eu moro num prédio aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é classe média alta, e é muito grande. Aí instalaram na portaria umas geladeirazinhas daquelas de comércio, né, para vender coisas para os próprios moradores. Uma empresa que instalou. Se você for ver o que é oferecido ali, é só coisas que a OMS recomenda que não se come. Alimentos supermanufaturados, ou então algo com dosagem excessiva de açúcar, como refrigerante, sorvete, balas, chocolate, coisas do gênero, batata frita, etc. E nós temos aqui interno no prédio, né, que felizmente estão deputando, mas nós temos aqui um grupo de WhatsApp. Eu tive o trabalho de falar lá, pessoal, olha só, as nossas crianças estão passando por ali todo dia e estão sendo chamadas por aqueles letreiros. Leiam aí embaixo, né, artigos produzidos sobre o mal que isso representa, o consumo de Coca-Cola, de sorvete, de bala, de chocolate. Né? Leiam aí que o grande problema hoje na humanidade é o excesso de peso. Tudo isso é consumido. Não teve ninguém, nós somos 110 apartamentos, e, se não me engano, 96 inscritos nessa lista do WhatsApp. Não teve ninguém que tenha
feito alguma pergunta ou qualquer coisa, todos me criticaram. A ponto de, como eu fiquei insistindo, me ameaçaram me tirar da lista do WhatsApp. E assim, o que fechou tudo isso foi a declaração de um dos moradores que falou: cada um que controle seus filhos. Eu não tenho mais filho criança, esse problema não é meu. Pronto. Encerrado o assunto. Aí outro dia. E é um prédio com pessoas de classe média alta, é? É, Educação analfabeta, né? Pelo amor de Deus. pois é. Outro dia, encontraram um adolescente fumando maconha lá atrás, porque aqui, os fundos aqui é um morro, né? É uma mata muito bonita. Olha, foi para o WhatsApp, uma discussão absurda no WhatsApp, inclusive responsabilizando os pais, que os pais não sabiam educar, e etc, etc. Eu, por simplesmente escrever aqui, olha só, vamos fazer o seguinte, todos nós vamos fazer um exame de urina para detectar o que nós consumimos nos últimos 3 meses. Acabou. Ninguém mais quis conversar sobre o assunto. A hipocrisia é algo absurdo. Vocês acompanharam que uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com peixes que vivem no entorno do interceptor oceânico, aqui, que é onde sai o esgoto do rio, encontraram alta dose de cocaína em tubarões e nesses peixes? Vocês acompanharam que essa mesma pesquisa feita pela Universidade de Santa Catarina, Federal de Santa Catarina, na principal lagoa de Florianópolis, encontrou na água da lagoa alta concentração de cocaína? Que a mesma coisa aconteceu em Ubatuba. Ninguém sabe. A elite brasileira é a segunda maior consumidora de cocaína do mundo, gente. Só perde para os Estados Unidos. Houve uma época que eu participava de muita reunião com publicitários. Eu já vi, eu estava presente, ninguém me contou. Reunião 10 horas da manhã, entrar o garçom, sala dentro da reunião com uma bandeja com garrafa de uísque e fileira de cocaína na bandeja, servindo a todo mundo. 10 horas da manhã. Então, vocês sabem qual é a classe profissional mais consumidora de drogas psicoativas? Profissionais da área de saúde. E sabe, dentro dos profissionais da saúde, quem mais consome? Os anestesistas. Exatamente aqueles que sabem usar essa droga, sabem o benefício e o malefício melhor do que ninguém. Tem uma pesquisa que foi feita agora nas universidades de medicina aqui da cidade do Rio de Janeiro, que demonstra que o estudante de medicina ele sai consumindo muito mais droga do que quando entrou na faculdade. Vocês já viram alguém falando sobre isso? Tem uma pesquisa da Unesco, tem livro escrito sobre isso. Pois não, Sandra? Não, é só em relação a essa coisa de medicina que você está falando. Então, eu acho que tem se discutido de repente pouco, mas assim, tem se falado, né? Em relação aos estudantes de medicina, porque os caras começam a se drogar para aguentar as pressões todas, né? As tensões todas, né? Diante de entrar na faculdade, durante a faculdade, depois da faculdade. E assim, todo mundo aqui já deve ter ouvido, né? Que tem vários casos, aquelas pessoas que, a pessoa que o médico morreu no plantão, né? Estava no plantão e estava lá no repouso, que morreu, né? Porque sabe-se lá que droga está tomando, que quantidade, que sei lá o quê, que interação que estão fazendo, né? Então, isso
Isso é muito. Até para essa coisa para cuidar da saúde, né? Também existem algumas pesquisas que falam que o médico é o que menos cuida da sua saúde, né? Eu tenho um amigo médico, ele diz assim: como é que vocês fazem? Assim, a gente encontra um colega assim no corredor, né? Tá lá de plantão, encontra um colega no corredor: olha, eu tô sentindo isso, isso e isso. O que é que eu faço? Tá, toma tal coisa, né? Então, assim, profissional que é para cuidar da saúde dos outros, não cuida da sua própria, né? É, até porque, né, Sandra, atualmente, o profissional da área de saúde que trabalha no serviço público, principalmente, ele escolhe quem vai morrer, não é quem vai cuidar, né? É, Porque como ele não tem capacidade de cuidar de todos, aquele que ele vai cuidar representa que o outro vai morrer. é uma escolha, né? Pois É é, triste. É é triste, né, muito gente? triste. É triste essa. Como eu ia falando, né, existe uma pesquisa da OEA que demonstra, ou melhor, desculpe, uma pesquisa financiada pela Unesco, que demonstra que as escolas brasileiras são os principais centros de difusão, comercialização e uso de substâncias psicoativas. E que, quanto maior o poder aquisitivo da população frequentadora, maior o uso. Tem um livro escrito. Eu vou botar a capa lá depois no grupo da gente, para quem quiser ler. Então, isso tudo não é falado. Vocês já ouviram falar que alguém vai fazer uma campanha de prevenção ao uso de droga com crianças e adolescentes? Não viram. Eu tenho um livro aqui comigo, né? Cocaína é o título dele, que relata, dando nomes e etc., tudo que você precisa, qualquer um precisa saber. Os traficantes de cocaína, onde moram, como moram, quais são os juízes que têm conchavo, nome de policial federal e etc. Aqui, na minha prateleira. Lê quem deseja. Não se faz nada. Esse, aliás, é um dos motivos da proibição das drogas. Assim, para terminar essa fala e não ficar um sermão intolerável, né? A pesquisa da OEA também demonstrou que dentro da cadeia produtiva de droga, ou seja, do plantador ao usuário, quem mais ganha dinheiro com a proibição das drogas é o banco. Banco, Tudo simples. quem Banco, ganha, Sandra. quem Isso ganha mesmo. com a Sabe proibição, por quem quê? mais ganha com a proibição das drogas são os bancos? Eu nunca É, tinha ouvido. você quer Eu saber por quero, que quê? eu nunca ouvi. Pesquisa, pesquisa da OEA. Bota lá que você vai descobrir. Olha só, vou te explicar. Ah, Quando o Pablo Escobar era vivo, para ele poder preservar o dinheiro dele, ele tinha que botar o dinheiro dele em paraíso fiscal com nome falso, certo? sim. Ou conta numerada. Quando ele morria, quem ia tirar o dinheiro do banco? Hum. Quando ele morreu, quem foi? O filho dele escreveu um livro sobre isso. Você conhece? Não, não. O filho dele uma pessoa pobre, mora Hum, na Argentina. sim, Todo o sim. dinheiro do pai ficou com os bancos. Inclusive, não sei se você se lembra, o Santander foi diretamente envolvido com isso. Ah, porque era o banco que tinha as Era contas. um dos bancos que lavava dinheiro, Hum, entendeu? Por isso que sim, quem mais ganha dinheiro são os bancos. sim, sim. É. Banco é uma desgraça.
Pois é. Banca, Então, mas não só para lavar dinheiro, quanto na nossa vida é uma desgraça. por que vocês acham que a maconha está sendo liberada? Pela luta dos antiproibicionistas. Não, senhora, infelizmente não é, Sandra. Não. O volume da maconha é muito grande. O risco de captura é muito grande. Portanto, cada vez menos interessa ao traficante. Interessa ao traficante o quê? Usar uso de maconha? O tráfico de maconha cada É vez menor, menos interessa. o lucro é menor, né? Pois é. E aí, legalizar é muito melhor, porque o mesmo cara que plantava escondido passa a plantar abertamente. Uhum. E agora ainda Pois é. tem enorme demanda da indústria farmacêutica. Pois é, aí com essa coisa da cannabis terapêutica também tá uma loucura, né? Porque eu não sei se quem daqui não tá aí ouviu, eu não vou lembrar o nome agora da associação que fica lá no Rio Grande do Sul, que a Polícia Federal, né, foi lá e pegou todos o que eles plantavam, pegou os óleos que tinham, enfim, que tem os pacientes e tudo mais, barará. E eu ainda não sei de todo, assim, a história, né? Até entrei em contato com o pessoal lá para entender também, né? Porque existem algumas associações, todas não, né? Que funcionam, muitas delas, com tudo que precisa ter, né? Juridicamente Sim. falando. Mas aí eu fiquei pensando, esses dias, se por causa, né, da lei que fala que você pode plantar X, né, e o cara, né, imagina você vai fazer plantação para fazer óleo, você cannabis de óleo, não são 10, são quantos? 10, né? Não, são 10, seis pés 6, de vidro. 6 pés, pois é. Aí eu não sei se foi por conta disso, entendeu? Porque depois eu fui ler sobre essa ação atuante, entendeu? Nossa, o pessoal super engajado, e segundo o presidente, eles tinham, né? Precisava de documentação para funcionar, né? Então, assim, sei lá, é uma perda de tempo com essas coisas, tanta coisa para Sandra, fazer. Oi. olha só, não sei se você acompanha futebol, mas o ano passado teve o Campeonato Europeu de Seleções da UEFA, que foi realizado futebol. na Alemanha. Isso. A polícia alemã fez uma campanha através da televisão e das mídias, solicitando que os torcedores, em vez de beberem chopp, usassem maconha. Sabe por quê? O chopp transforma as pessoas mais agressivas. Mas não A teve. maconha acalma. Claro, não teve. Qual era? Acho que foi na Inglaterra. Na Alemanha é totalmente permitido. Não, foi na Inglaterra que ficou um tempo de torcedores, eles não podiam ir para o estádio por conta das brigas, das mortes, não sei o quê, né, gente? O que eu estou querendo colocar é que, se você pensasse nisso há 2, 3 anos atrás, iam te chamar de terrorista. Se você fosse fazer uma campanha na televisão para as pessoas usarem maconha, iam te chamar de terrorista, loucos, porque tinha, inclusive, dependência aqui. Legalizaram, a polícia vai para lá e faz tudo. Pessoal, a gente está chegando ao fim hoje. Alguém tem alguma questão que queira colocar? Eu só pude entrar agora, eu estou chegando aqui na casa da minha mãe. Uhum. E você, Ivete, quer colocar alguma coisa? Não. Paulo, Você, você Antônio sabe Carlos. que eu ainda sou contrário a essa sua posição, tá? De qual posição? você achar que não há dependência, né? Não é minha, não, Antônio. Não. Desculpe. Não, é porque, você me perdoa eu colocar isso para você, porque é você que é a pessoa que está
me colocando de forma clara e objetiva, tá? Isso, né? Talvez porque eu queira seguir as regras, ou regras que são colocadas, né, pela sociedade, tá? Eu entendo tudo que você fala, esses exemplos que você dá a respeito é, da forma como é conduzida essas questões, né? Eu sei que o capital é o mais interessado nisso tudo, né? Quando você fala assim, quem mais usa é quem tem mais poder aquisitivo. Eu compreendo isso, e essas pessoas acham que, por ter o poder aquisitivo, eles estão no comando, eles podem fazer o que bem quiser entender, mas eu continuo ainda preocupado porque quando a gente fala da questão do entorpecente, e quando esse entorpecente, pelo uso excessivo, você passa a não ter controle sobre os seus atos, aí eu começo a imaginar que realmente é uma questão da pessoa procurar ajuda. Então, mas isso eu concordo plenamente com você. Eu nunca discordei disso de você, não, Antônio Carlos. A única discordância da gente é o seguinte: é porque você prefere nominar esse uso excessivo como algo excepcional. Mas eu vou te dar um exemplo. Se você parar de beber água, o que acontece com você? Você morre. Agora, e se você beber água demais, o que acontece com você? Você morre. Então, a gente pode chegar à mesma conclusão que a água causa dependência química. Porque você não pode ficar sem beber água. Mas também, se beber demais, você morre. Assim Sim, como mas eu posso te dar um exemplo também do ar. Se você parar de respirar, você morre. Se você respirar excessivamente, você morre. Isso é uma regra para qualquer coisa na vida. É uma regra simples. Não existe nada na vida que você possa pura e simplesmente abrir mão, nem nada na vida que você possa pura e simplesmente consumir em excesso. Paulo, me perdoa, Paulo. Quando você dá esse exemplo, eu me questiono, Sim, porque é eu óbvio. parei de beber. Não, eu parei de beber, Paulo, e nem por isso eu morri. Há Não estou realmente um dizendo que trauma. você. Não, Há um peraí. trauma. A justificativa da dependência química é porque o indivíduo não consegue abrir mão daquilo porque ele é viciado. Então, o que eu estou querendo te dizer é que existem em todas as outras substâncias que acontece a mesma coisa. Você também não consegue parar. A água, por exemplo, se você não consegue parar de consumir. E aí você pode dizer que você, então, é dependente químico da água, que é. Você é Perfeito, dependente químico da perfeito, Paulo. água. A Agora, diferença, Paulo, a a di- diferença, é que a água, em excesso, eu vou morrer, mas eu não vou perder o senso, né? Eu não tenho. você já parou de beber água durante muito tempo e começou a entrar na desidratação, você entra em Não. delírio. Você entra em delírio. Você não conhece aquelas famosas imagens de quem está no deserto que começa a Isso, ver. Então, oásis, oásis. isso é a falta d'água. É delírio, como acontece com a droga. Assim como se fizer qualquer outra, se você parar de comer durante muito tempo, você vai entrar em delírio. Esses sintomas que são apontados para as drogas acontecem em todas as outras, não é só das drogas. Por isso, inclusive, já vai, Vete, por isso, inclusive, eles foram encontrados com tanta facilidade e faz tanto sentido para a gente, porque a gente vive isso com muitas outras substâncias. E aí a gente compreende isso com muita facilidade. E sabe o que é o melhor disso tudo? É uma doença, cara. Se é uma doença, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre essa porra. Não tenho responsabilidade sobre a minha vida, se a minha vida é boa, se a minha vida é ruim, se a minha vida. Nada! Eu sou doente. Eu não preciso hora nenhuma parar para pensar por que eu bebo ou por que eu não bebo.
Não, eu sou doente. Justifica tudo. O pai não precisa pensar se o filho dele consome droga porque ele é um mau pai, ou porque ele não é um bom pai, ou porque ele abusou da criança sexualmente. Não, nada disso, ele é doente. A sociedade não precisa pensar se aquele sujeito que está consumindo droga excessivamente é um excluído social, que desde pequeno, desde a escola, sua professora dizia que ele não tinha jeito, que pau que nasce torto vai morrer torto. E chega um dia que ele está tão torto que ele não consegue mais. Só a droga o acalma. Mas não é porque é dependente químico da droga, nem é a droga que o levou para as ruas, na sua grande maioria das vezes. É quando ele chega nas ruas que ele encontra a droga, já porque ele já não existe mais. E ele quer existir. A droga para ele é uma solução, não é um problema. Sim, Pois concordo, é. Isso. concordo. Então não é vamos fazer na dependente, sociedade. não é doença. Né? A gente pode pensar na doença que o leva a consumir droga. Aí sim, é uma doença sociocultural. E é sim, ele se torna dependente. Assim como você se torna dependente se você consumir diariamente um remédio tarja preta. Se você interromper pura e simplesmente sem consciência, você vai ter efeitos colaterais. Mas, se você for inconsciente, você não sente nada. Por isso, existe o tráfico de remédio. Tráfico não, a falsificação de remédios. Porque ninguém pega uma cartela de pílula e bota 10 a 30% de pílulas ali falsificadas. E ninguém sente porra nenhuma. Você sabe qual é o produto mais falsificado no mundo? Coca-Cola. Sim, Sabe por que é a Coca-Cola? Porque eu assim, sei. quando você vê aquela embalagenzinha, se você tomar e sentir um gosto diferente, você vai dizer que a tua língua, você está com alguma coisa hoje que o gosto da Coca-Cola está diferente. Cara. Uhum, Nunca você vai supor que foi a Coca-Cola que estava falsificada. uhum. Pois não, Ivete? Então, nesse debate aí, Antônio, eu fiquei pensando aqui que, né, o Paulo ele traz uma reflexão para nós no sentido de que quando a gente coloca a droga, né, a dependência como uma doença, a gente tira a responsabilidade do sujeito e coloca na doença. Né? Então, eu não tenho que me responsabilizar pela escolha que eu faço ou por aquilo que me leva a escolher a droga e não outras coisas. Ao mesmo tempo que a dependência, se a gente for pensar de substâncias, ela pode ser não química, né? Porque, como ele deu vários exemplos, né? Um diabético que come açúcar em excesso vai ter problemas, pode ser caracterizado como uma dependência, mata também, né? Então, assim, chocolate, tudo que você faz em excesso vai te fazer mal. Então, a questão não é o objeto droga, né? É essa endemonização que coloca em torno das substâncias ilícitas, colocando como um objeto que é o problema, né? O problema é o objeto droga e não o sujeito que faz uso dela, né? Que busca a droga como uma saída para lidar com seus problemas, né? Então, acho que a questão é essa. E aí, só aproveitando um gancho, quando você falou do livro esqueci o nome do O professor lá, Henrique. do Henrique, é Henrique. o Henrique Carneiro? É, ele Ah, mesmo. sim. Ah, eu conheço, já tive até aula com ele, muito bom o trabalho dele. Mas é isso, é o que eu penso nessa questão do que ele traz aqui hoje, Paulo traz para a gente pensar, sabe? É exatamente isso. Ivete, eu vou te dizer, ninguém poderia ter feito melhor síntese do que você fez. A Ivete arrasou mesmo. Eu só queria contribuir, assim, né, Ivete, com um pouco do que você falou, que é assim, realmente, a droga não é a causa, né, cara? A droga é a consequência, né?
eu ainda fico muito, né, com meus estudos e com as minhas coisas teóricas do Claude Olivenstein, né? É porque você tem o sujeito, né? Você tem a droga, você tem o meio ambiente, né? Essa interação, né? Como que você interage, como que você se relaciona, né? Com qualquer tipo de droga, dessas que foram faladas aqui, das lícitas, principalmente, do álcool, né? Muita gente, não sei o quê, porque eu escuto, né, muitas vezes no coisa do trabalho, ou informação, não, porque a maconha que é a porta de entrada para droga. Eu falei, aonde, maninho? Que é? Porque no Brasil não é, no mundo não é. Porque o álcool é o mais consumido. No Brasil, a gente nasce, né, no batizado do bebê tem álcool. Né? No aniversário de Na criança missa. tem álcool. Na missa tem álcool. Aí vem dizer que a maconha que é a porta de entrada para droga? Entendeu? Pô, cara, né? Então, assim, na verdade, não se está discutindo, né, na sociedade essas coisas que a gente está falando aqui, entendeu? O álcool é que é a porta de entrada, o álcool se naturaliza, entendeu? Uma vez eu estava numa reunião que já estava lá um secretário que ele veio falar não sei o quê, um comitê aqui para das drogas, na verdade era para tirar as pessoas em situação de rua lá do centro da cidade. E aí eu falei, tá, a gente vai falar de todas as drogas, inclusive o álcool. E aí eu não sabia que ele tinha acontecido um acidente com ele há pouco tempo. Ele bêbado bateu o carro num poste. Aí o cara veio falar das pessoas em situação de rua, entendeu? Para tirar do centro da cidade. Os comerciantes não estavam gostando, as pessoas estão ali, entendeu? Não dá, sabe? Aí não dá. Então, eu acho que é essas coisas que a gente não discute. Estou falando, gente, todos nós, entendeu? Né? Cidade em geral, entendeu? Em casa, as famílias, na escola, entendeu? Porque a discussão é outra. A discussão não é essa, eu acho. A discussão são essas coisas, entendeu? Essa hipocrisia toda que a gente vive, né? Enfim. Bem, eu vou concluir com um exemplo que eu estou vivendo. Vou mostrar para vocês. Não dá para ver a imagem. Bem, isso aqui que eu estou segurando é um celular que eu acabei de comprar na Amazon por R$ 60. É um O celular. celular custou R$ 60? Está na Amazon. É um Pô, celular de 1800 antigamente, né? Em que ele só faz ligação, não tem a capacidade nem de ser usado com internet. Nada além da ligação. Eu, quando comprei esse celular, eu comprei porque eu gosto de ir, às vezes, ao samba, coisas do gênero, né? E levar o meu celular para lá, eu sempre ficava preocupado com essa bosta. Aí eu falei, eu vou comprar um que tenha meia dúzia de telefones das minhas pessoas próximas. Se me acontecer alguma coisa, eu precisar de socorro, eu tenho o celular. Também, se o ladrão chegar, seu celular, eu entrego para ele e continuo sambando sem estar preocupado com nada, porque eu botei, inclusive, um cartão pré-pago, de tal maneira que eu não preciso nem cancelar se me roubarem. Bem, vocês sabem que o nível de comentários que eu estou recebendo de pessoas próximas a mim, de espanto, como que você vai ficar sem celular? Porque você é um cara retardado, que você é um cara atrasado. Olha, mas é uma coisa impressionante. Vocês vissem ontem. A minha namorada, o nível de comentários que minha namorada fez. Aqui, ó, o celular é esse aqui, ó, acabou de aparecer. Por causa desse negócio aqui, entendeu? Eu morri de rir. O celular hoje, gente, está provocando coisas seríssimas, com muito mais intensidade que qualquer substância psicoativa. Sabe quem fala disso? Ninguém. Pessoal, segunda-feira que vem a gente continua nosso papo. Forte abraço para todos. aí vai ser quem? Hoje era o Merri, né? E foi você, aí seria Se você segunda de novo. que vem serei eu de novo. Certo. Vem, a gente cai na rotina. Aí, já depois vai ser Arlete, por último, Túlio.
Mas segunda-feira que vem a gente continua esse papo, começando com a conversa, com a pergunta de Ivete. Boa noite, então. Até mais. Boa noite, gente. Tchau. Até segunda, pessoal. Forte abraço.